Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, continuando as nossas aulas sobre os pilares da fé. O primeiro pilar foi a crença em Allah, a crença em Deus, e agora vamos começar com a crença nos anjos. O significado da crença nos anjos é a crença plena na existência dos anjos e que estes pertencem ao mundo do oculto, que são uma criação distinta à dos seres humanos e dos gênios. Os anjos são nobres e humildes, adoram Allah, realizam o que lhes foi ordenado e jamais desobedecem a Allah. Então, essas são criaturas diferentes dos humanos e também dos gênios. Então, esses têm uma forma distinta, eles são invisíveis, a gente não tem a capacidade de vê-los, os anjos, e também apenas obedecem a Allah, ou seja, sempre obedecem a Allah, não são como os humanos ou os gênios que podem obedecer e também podem desobedecer. Os anjos não, apenas obedecem a Allah. Aquilo que lhes é ordenado, fazem, ou seja, não fazem algo ao contrário daquilo que Allah não ordenou, ou algo similar. Então, são criaturas que somente obedecem Allah subhanahu wa ta'ala. Aquilo que Allah lhes ordena é aquilo que eles fazem. Allah disse no Alcorão: os anjos são servos honrados, jamais se adiantam às palavras de Allah e não fazem mais que executar suas ordens. Então, não fazem senão aquilo que Allah ordenou e apenas executam aquela que é a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, aquilo que é a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, essa é a missão dos anjos. Em que implica a fé nos anjos? A fé em sua existência, por exemplo, cremos que são criaturas de Allah, os anjos são criaturas de Allah, de existência real, que foram criados da luz. E sua função é adorar e obedecer a Allah. Só isso. Orar e obedecer a Allah. Faz as suas orações, claro, dirigidas a Allah, adoram Allah e obedecem a Allah. Para eles, como a gente falou há pouco tempo, a desobediência não existe no meio dos anjos, sempre ali na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. A fé nos anjos que conhecemos por seus nomes, como por exemplo, Jibril, esse é o anjo Gabriel, que a paz esteja com ele, e dos que ignoramos os nomes, cremos neles de forma geral. Ou seja, aqueles que foram mencionados seus nomes, cremos que são os seus nomes. Então aqui deu o exemplo de Jibril, o anjo Gabriel, o anjo responsável pela mensagem. Então sabemos que esse é o nome, tem evidências, então acreditamos que esse seja o nome dele e ele é um anjo. E aqueles que não conhecemos os nomes, mesmo assim cremos que existem esses anjos com também várias missões, ou seja, várias ordens que eles cumprem vindas de Allah subhanahu wa ta'ala. A fé nas características que conhecemos deles, ou seja, as características que foram mencionadas, por exemplo, no Alcorão, são essas que a gente crê nos anjos, porque veio ali como evidência. Então, cremos nessas evidências, as suas características, através dessas evidências que vêm no Alcorão. Os anjos, que são do mundo oculto, como já falamos, são criaturas que adoram Allah o Altíssimo e não possuem nenhum atributo divino. Não tem nenhum atributo divino, os anjos, senão que são servos obedientes, assim como Allah disse. Não desobedecem a Allah no que lhes foi ordenado, senão que executam completamente suas ordens. Então, obediência a Allah subhanahu wa ta'ala sempre. A desobediência não existe. E essa é uma das evidências do Alcorão. No Surat Tahrim, versículo 6, já fala que eles obedecem aquilo que lhes foi ordenado. Não desobedecem. Não passam ou não contrariam aquilo que Allah falou ou ordenou a eles. Então, essa é uma das características dos anjos que foram criados da luz. Ou seja, eles foram criados a partir da luz. O profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, disse: os anjos foram criados da luz. Sabemos que nós, seres humanos, fomos criados do barro.
Então, é diferente dos anjos. Foram criados da luz, conforme este hadith do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele, que possuem asas. Os anjos possuem asas. A evidência, como disse Allah o Altíssimo no Alcorão, e que alguns têm mais asas que outros. Ele diz no Alcorão: louvado seja Allah, Criador dos céus e da terra. Dispôs que os anjos fossem enviados, alguns dotados de 2 asas, outros com 3 ou 4, aumentam na criação e no poder, e a quem lhe apraz. Em verdade, Allah tem poder sobre todas as coisas. Então, essas características já estão mencionadas também no Alcorão, que eles têm asas. Alguns anjos com 2 asas, tem outros com 3, 4 e mais. Ou seja, se tem mais, a gente nem tem a noção de quantas asas podem ter ou pode ter um anjo. A evidência é essa. Então, é uma das características dos anjos. Também a fé nas ações que conhecemos, as quais eles efetuam por ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, temos fé ou temos a crença pelo que eles fazem, daquilo que a gente conhece. Daquilo que a gente conhece através de quê? Através do Alcorão ou através dos ditos do profeta Muhammad, daquelas ações que eles fazem. Por exemplo, a função de entregar a revelação de Allah aos mensageiros. Então, essa missão de ser o responsável pela mensagem, que é o anjo Gabriel. Então, isso sabemos através do Alcorão, através dos ditos do profeta Muhammad, que esse anjo, o Gabriel, alayhi salam, que a paz esteja sobre ele, é a missão dele, a função dele é entregar a mensagem aos mensageiros, que é a função aqui vem do anjo Gabriel. O encargo de tomar a alma do corpo, ou seja, o encargo pela morte. Então, que é o anjo da morte e seus ajudantes. Então, não vem um nome específico sobre o anjo, esse que é responsável de pegar as almas, ou seja, o responsável pela morte. Então, no Alcorão ele cita-se como o anjo da morte. Esse é o nome que aparece no Alcorão. Então, cremos ou temos fé sobre esse tipo de conhecimento, porque tem as evidências vindas dos ditos do profeta Muhammad ou no Alcorão. Então, o responsável pela mensagem, existe o anjo Gabriel. Pela morte, é um anjo da morte. O encargo de registrar as ações das pessoas, também é um anjo que tem essa missão, registrar as ações, boas e más, vai registrando, sejam boas ou más, que são os anjos escribas. Também não vê mencionados os nomes específicos desses anjos, mas sabemos que são responsáveis pela escrever ou anotar as ações, boas ou más. Então, são chamados anjos escribas, aqueles que escrevem, aqueles que anotam, registram as ações dos seres humanos. Os frutos da fé nos anjos. A fé nos anjos proporciona grandes frutos à vida do crente. Por exemplo, conhecimento sobre a grandeza de Allah e sua onipotência, porque a grandeza de uma criação alude à grandeza do Criador. E isso faz com que aumente a fé do crente no poder e magnificência de Allah. Também dentre os frutos, a permanência na obediência a Allah. Pois quem crê que os anjos estão registrando suas obras tem temor a Allah. Qualquer ser humano, qualquer pessoa, se saber que suas obras são registradas todas as horas, a cada minuto, a cada segundo, então tende a obedecer mais a Allah subhanahu wa ta'ala, tem mais temor a Allah subhanahu wa ta'ala, ou seja, sempre vai tentar não desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, nem no privado, nem sozinho, nem diante das pessoas. Perseverança na senda da obediência a Allah e sentimento de companhia e tranquilidade, dado que o crente tem a certeza que neste universo há milhares de anjos que estão sempre obedecendo e adorando Allah subhanahu wa ta'ala da melhor maneira. Então, é um dos frutos também agradecimento a Allah pelo cuidado que tem com o ser humano, já que criou os anjos para que o protejam e defendam. Uma das missões ou uma das funções aí dos anjos está aqui, por exemplo, a proteção e defender ao ser humano.
Então, esses são um dos frutos da fé nos anjos, e assim terminamos o assunto sobre a crença nos anjos. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.